Olá pessoal, Decano aqui mais uma vez junto com você, trazendo o segundo bloco da Parola 57. Tá daqui, ó. Nós vamos falar agora sobre chamado no tempo da diversidade. Tá imperdível, vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta aqui então com o nosso segundo bloco da Parola 57 e agora vamos dar sequência nesse bate-papo que está muito bacana. No bloco anterior, nós falamos a respeito então da murmuração no povo do deserto e quanto isso se contrapõe a uma posição de adoração diante de Deus no momento da adversidade. Nesse segundo bloco aqui, a gente vai direcionar a conversa para um rapaz muito especial, está lá no Antigo Testamento, um dos nossos profetas, profeta preferido do nosso amigo Oráculo, ele já confessou para mim aqui em off, ele faz parte do fã-clube desse profeta, que é o profeta Ezequiel. Ezequiel tem todo um contexto, se você ainda não leu o livro de Ezequiel, a gente quer deixar aqui o convite para você ler o livro de Ezequiel. É um livro um pouco mais comprido, é verdade, mas com uma profundidade incrível. Por quê, gente? Ezequiel, ele tem todo um contexto de chamamento para o ministério em tempo de exílio. Ou seja, mesmo num tempo adverso, mesmo com o vento contra, Deus continua dando visões às pessoas e chamando pessoas para fazerem a diferença onde elas estão. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo bem bacana agora sobre Ezequiel, e eu vou deixar o Paulinho começar, porque ele está já assim, ó, salivando para falar, está cheio de anotação ali. Eu sei que ele tem foto abraçado com o profeta, é um negócio maluco ali, cara, só vendo. Ele comprou até Bíblia Nova. Comprei Bíblia não, nova ele comprou. A Bíblia é antiga já, gente. Ela é antiga. Comprou uma Bíblia Vamos lá, atualizada. Paulinho, fala pra gente Ezequiel. Vamos lá. Não, aquele dia que eu tirei foto com Ezequiel, aquele dia foi louco. Gente, eu gosto muito da abertura, porque a abertura do livro de Ezequiel, ela explica muita coisa pra gente, né? Explica assim, por especulação, né? Eu costumo dizer que aquilo que a Bíblia não tem como explicação textual carece de uma interpretação exegética maior, porque aí a gente entra no campo da especulação. Mas as primeiras palavras do livro de Ezequiel são as seguintes: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quando a palavra fala no 30º ano, geralmente a referência a que o que está sendo usado como objeto de contagem, ela deveria estar logo em seguida aqui. Então, no 30º ano do exílio, não está escrito. No 30º ano do rei tal, não está escrito. Do rei tal em Israel, não está escrito. Do rei tal em Judá, não está escrito. Do rei tal na Babilônia, não está escrito. Né? Existe uma linha de estudiosos, e eu gosto muito dessa linha de estudo, que vai pressupor, então, que Ezequiel ele está escrevendo o seu diário. Né? Não necessariamente um livro para ser publicado, para ser tornado público no ofício de um profeta escritor. Por quê? Porque Ezequiel não sabia que ele era profeta. Ezequiel, se a gente olhar na própria palavra, a gente vai encontrá-lo como descendente de sacerdotes, tribo de Levi. Logo, Ezequiel seria um sacerdote. O ano de número 30 para um sacerdote, para um menino sacerdote, você falou esse rapaz, pronto, vamos fechar nesse termo, esse rapaz. O ano de número 30 para um rapaz sacerdote é um ano decisivo. Por quê? Porque é o ano que pela primeira vez ele vai vestir a estola sacerdotal,
Pela primeira vez ele vai ser apresentado no templo como um sacerdote. Pela primeira vez ele vai desenrolar o rolo da lei e ele vai conduzir o momento de leitura e interpretação e ensino da lei, no ano 30 dele. Então, o ano 30 para um sacerdote é fantástico. E aí, o que acontece? Na Babilônia não tem sacerdócio. Na Babilônia tem serviço para escravo. Então, Ezequiel aqui, ele está escrevendo o seu diário da tristeza do ano 30. Por quê? Porque agora a festa de aniversário dele seria entrar no templo, ler a lei, vestido de sacerdote, com toda aquela veste pomposa, né? E ler a lei, interpretar a lei para o povo. Isso não está acontecendo. Durante o seu aniversário de 30 anos, ele está em uma condição de escravidão, né? E aí, o que acontece? Deus vem para Ezequiel, porque aqui o versículo continua dizendo, olha, eu estava do lado do rio Quebar, e os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Isso é só o primeiro versículo do livro ainda. Isso é só o primeiro versículo. No primeiro versículo, Ezequiel, ele já deixa claro para nós que ele tinha um ministério, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele esperou aquele dia, mas naquele dia, no dia do aniversário de Ezequiel, quem sabe, Deus falou, não, eu não quero você como sacerdote. Eu tenho algo para você. Porque lá, na Babilônia, aqui na Babilônia, você não pode exercer o sacerdócio, você dependeria de estar lá, você dependeria do templo, você dependeria do trabalho dos levitas, você dependeria do culto estar funcionando. E muito provavelmente aqui nem templo nós temos mais, o templo aqui já foi derrubado, né? Então tudo isso que era causa de lamento, Deus vem e converte em alegria. Por quê? Porque Deus fala, não um sacerdote, mas um profeta. Eu estou te levantando de uma forma diferente. E Deus revela tudo aquilo que está registrado nesse livro fabuloso, que é o livro de Ezequiel, dentro desse contexto de exílio. Esse mesmo contexto e esse mesmo rio é aquele que aparece no Salmo 137, né? A gente estava lá nas margens dos rios da Babilônia, aparece alguém falando para a gente, canta uma musiquinha aí, daquelas que vocês cantam para o Deus de vocês lá em Israel. Como é que a gente vai cantar uma musiquinha? A gente estando em terra estranha, a nossa harpa está pendurada no salgueiro, né? O salgueiro é aquela planta, aquela árvore conhecida como chorão. Até a árvore era um chorão, gente. Né? Então tá todo mundo chorando, até a árvore está chorando e o louvor não pode acontecer. É nesse contexto que Deus fala com Ezequiel e Deus fala assim, cara, se você atentar para mim, eu tenho algo novo para você aqui dentro. É o socorro bem presente na tribulação. E Ezequiel aceita isso. Ezequiel aceita isso. E ele vive um novo ministério. Ele vive aquilo para o qual ele não estava preparado. O preparo de Ezequiel era para estar no templo, o projeto era esse. E aí tudo sai conforme o não planejado. Por quê? Porque Deus tinha um sonho tremendo acerca de Ezequiel, para um ministério tremendo, que seria executado num lugar que ele nunca imaginou, mas que seria um ministério fabuloso, excelente, grandioso, porque esse cara resolveu entender quem era Deus no meio da tribulação. Enquanto ele falava aqui, eu pensava em Daniel, porque Daniel também ele foi chamado entre os nobres, né? E ele, de fato, no meio de toda aquela circunstância, e é interessante, porque, se eu não estou enganado, ele passa por 3 reinados e ele não sai da posição. E quando tentam tirá-lo da posição por 2 vezes, uma delas ele vai parar na cova dos leões. E aí, o interessante é, Deus, eu costumo dizer, e talvez as pessoas que têm uma mentalidade um pouco religiosa vai falar assim, que herético, ou que falta de temor. Nem todo mundo tem uma mente brilhante, nem todo mundo tem uma... É verdade. Mas, à frente se você parar para pensar, Deus ele tem um humor meio sarcástico. Porque no meio do exílio, e no meio daquela situação toda que estava acontecendo, Deus faz com que o rei tenha um sonho. E aí, ele chama quem? Chama Daniel.
E Daniel vai lá e tal, interessante, né? Ou então, um dedo aparece escrevendo, e aí ninguém entende. E chama de novo Daniel, chama um homem lá, né? Então, veja como o posicionamento de Daniel faz toda a diferença em relação a uma situação adversa. Vamos mais longe. Cedraque, Mesaque e Abidnego. Na mesma condição. Esses caras aí são macho. Porque você tem que se ajoelhar, porque quando cantar a campainha lá, você vai ter que se ajoelhar, vai fazer acontecer. Não, a gente não vai fazer isso, não. Então vocês vão para dentro da fornalha. E aí eles vão dentro da fornalha. E todo o motivo do mundo para eles falarem, rapaz, eu estou servindo a Deus. Sabe aquela tal história que a gente joga a vergonha, joga em rosto de Deus, né? Mas eu sou dizimista. Eu sou, oh, aleluia, eu sou ofertante na casa do Senhor. Eu trabalho o meu cargo. O meu cargo, sim, meu banco que está aqui. E aí, a placa do banco. Quarta geração de crente na minha família. Exatamente. Aí ele vira e fala assim: então vocês vão todos se lascar, vai tudo para dentro da fornalha. Diz a palavra que o fogo estava tão grande, tão grande, tão grande, que o cara que chegou lá perto sumiu. Virou churrasco. Né? Virou churrasco. E aí vai lá o rei, olha lá e fala: rapaz, vem cá, vem cá. Não, 3. Não, mas eu tô vendo 4 ali. Tinha ar-condicionado dentro da fornalha. Boa, essa eu não usei ainda. Oi? Essa eu não usei ainda, vou usar. Ar-condicionado lá, tava tudo fresco, tudo tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Tanto o posicionamento, o coração de Daniel, como o coração dos 3, diante daquela situação adversa, onde falava assim, você tem que negar o teu Deus. Se prostre diante de mim. Cedraque, Mesaque e Abidnego falam o quê? Rapaz, eu vou nessa fornalha. Se ele me livrar, ele é Deus. Se ele não me livrar, ele também é Deus. Ele está querendo dizer o seguinte, o meu coração, ele é de Deus. Eu tenho um coração que é pautado, então não importa a adversidade. Olha de novo, eu estou voltando lá em Tiago, tendo por motivo de grande alegria o passar por provações. Gente, o coração reto diante de Deus gera benefícios na ordem espiritual. E nós precisamos entender isso, porque uma vida de murmuração, meus amados, a palavra do Senhor diz de forma tão clara que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que estava o coração de Daniel? Como que estava o coração de Cedraque, Mesaque e Abidnego? Se eles não estavam ali crendo, e olha que os caras tinham fé, hein? Tinham fé para ter ar-condicionado lá dentro. Tinham fé que os anjos iam amordaçar a boca do leão. Rapaz, o coração de Deus ali estava, sabe, pulando de alegria e falando assim, Gabriel, vai lá agora e liga no ar-condicionado. Fecha a boca lá deles só porque o coração era um coração grato. Se nós formos em Josafá, pai, eu não sei o que eu faço. Não tem ideia. Olha lá, o inimigo está vindo contra mim. Situação adversa. Tudo para dar errado. Aí Deus fala, essa peleja aí não é com você, não. Tem nada a ver contigo. Aliás, essa bronca aqui é de um outro povo lá de trás, mas a gente não vai falar disso aqui agora. Mas, faz o seguinte, só me louva. Deixa eu te falar uma coisa. Você está numa guerra, você vai colocar a bandinha para tocar na frente? Para tomar chumbo? Josafá faz o quê? Vai lá na frente, lá, pessoal. Imagina os levitas indo na frente. Esse rei é louco. Esse rei é louco. Ele deve ter pensado assim, esse cara agora ele ficou maluco. Porque em vez de sobrou para nós. Artilharia... Oi? Sobrou para nós. Ao invés de ele chamar artilharia para nego meter bala mesmo, tá indo pra gente lá, pega a tua harpa. Pega lá a tua bateria. Imagina o Paulinho na bateria dele lá na frente, assim, só assim, Ele ia cantar. Caixinha.
Eu ia cantar aquela lá. do esqueci o nome do rapaz lá. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Aí, vai escutando. Aí ele, não contente virar para os caras e falar assim, você vai na frente e você vai cantando. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rapaz, é muita fé. Você bota uma fé nisso, Paulinho? O cara, ele vai levar chumbo grosso. E aí o rei fala lá, ó, é o seguinte, vocês vão lá na frente, você pega lá a bandinha, E vai lá puxa na a música. e puxa a música cantando assim, ó, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você imagina isso? O pessoal não devia estar com fé nenhuma. Devia estar dentro deles falando assim, esse cara pirou. Mas vamos lá, na bandinha. Os caras tiveram que gerar fé. E aí, o que aconteceu? Deus desbaratou todo o exército inimigo. Isso me faz entender que quando eu entro num propósito de o meu coração alinhado com o coração de Deus, alinhado com a palavra, crendo que Ele é quem vai ser o meu libertador, é o que vai dar o livramento, a proteção, como que é? É o seguro bem presente no momento da angústia. Gente, o socorro bem presente no momento da angústia. É que agora entrou tudo espanhol na minha cabeça aqui. O socorro bem presente no momento da angústia. Chegou naquele momento, fé chegou. O coração de Deus se derrete, meu amigo. Presta atenção, o coração de Deus se derrete, Paulinho. Ele vai virar e falar assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Os caras estão lá, estão dispostos a levar chumbo. O outro está disposto a entrar na fornalha. O outro está disposto a ser comido pelo leão. Ah, agora não. O coração derreteu. Meu amado, você quer derreter o coração de Deus? Não murmura. Exerça fé. Crie, por isso falei. Will, só um registro aqui, Arthur. Só para botar uma base bíblica nesse negócio, né? O Wilsinho citou Daniel na Cova dos Leões. Olha a forma que Nabucodonosor vai chamar Daniel na beira da cova no dia seguinte. Daniel dormiu, passou a noite na cova. Aí Nabucodonosor chega na beira da cova, isso é Daniel capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu te livrar dos leões? Ao que Daniel respondeu. Aí a gente nem precisa ler a resposta de Daniel. Mas olha a forma que Nabucodonosor enxergava Daniel. Daniel não era o chato, não era o reclamão, não era o mala, não era a pedra no sapato, não era o cara que estava chateado, #chateado, porque estava na Babilônia. Daniel era o cara que servia a Deus o tempo todo. É aquilo que a gente falou, Wilsinho, no fechamento do segundo bloco. Paulo falando para os Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5, 16. Estais sempre alegres. O sempre é sempre. Vocês estavam falando sobre isso, me veio assim um texto no coração, na verdade uma imagem, né? Lá na casa do Wilsinho, do lado da geladeira dele, tem uma lousa, né? Uma pintada de preto na parede, tem assim uma lâmpada e um saleiro, né? Quem já esteve na casa do Wilsinho sabe, né? Mateus 5 está falando lá que nós somos sal da terra e a luz do mundo. O que isso tem a ver com o texto de Ezequiel, tem a ver com o que o Wilsinho está falando? Gente, vocês já pararam para pensar que num tempo adverso, numa terra, num mundo que jaz no maligno, e que a gente não pode esperar coisa boa vinda desse mundo, quando Deus levanta alguém, como fez com Ezequiel, como fez com Daniel, você já parou para pensar que quando ele chamou a gente nesse tempo aqui, nós somos a resposta? Gente, nós somos a resposta. Quando a gente responde a esse chamado de Deus num tempo obscuro como nós estamos vivendo hoje, nós estamos nos comportando para ser a resposta. E aí eu estava conversando com a Priscila no domingo, enquanto eu fazia o almoço com ela, eu falei assim,
se Jesus tivesse falado para a gente assim, olha, vós sois o sal da terra, mas se o mundo já fosse gourmet, se o mundo já fosse saboroso, cara, o que a gente ia fazer sendo sal aqui? Se o mundo já fosse luz, se o mundo já fosse claro, que vantagem teria eu ser luz aqui? Gente, se a gente é chamado para ser sal, é porque o mundo está sem gosto. É porque o tempo que a gente vive hoje é um tempo sem sabor. Nós estamos sendo chamados, meninos, para sermos a resposta para esse mundo de hoje. Os paroleiros, eles só existem hoje porque nós começamos esse projeto no meio de uma pandemia, em que a gente podia estar fechado nas nossas casas, assistindo Sessão da Tarde, Netflix, e chorando as pitangas porque a vacina não veio, né? Mas nós decidimos obedecer o chamado do Senhor e falar assim, não, nós vamos usar esse tempo chamado hoje para ser a resposta. Em tempos como pandemia, Deus continua dando visões para os homens. Da mesma forma que fez com Ezequiel. Ele faz comigo e com você. Agora, a pergunta é, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você está disposto a atender esse chamado? Você está disposto a ser o Ezequiel dessa geração, o Daniel dessa geração? Está disposto a ser o sal nesse tempo de um mundo sem gosto? Essa é a resposta que fica, a pergunta que fica para a gente nesse tempo. Eu acho que aqui a gente já vai conseguir ter um gancho bem bacana para o próximo bloco, né? Então nós vamos chegar aqui ao final do segundo bloco dessa parola, com esse clima de suspense lá em cima, porque a expectativa das pessoas está lá no alto, para que a gente possa no terceiro bloco, então, fazer o fechamento dessa super parola 57. Então, um grande abraço para você que está nos acompanhando até agora. Continue nos seguindo nas redes sociais e encontro você no próximo vídeo já já. Até mais!